Stefa, estamos aqui hoje para mais um dia de estudos e o tema da nossa palestra de hoje é cuidar do corpo e do espírito. Quem vai expor essa palestra para a gente é a Alinita Claro, aqui mesmo do nosso grupo. Bom, antes de começarmos, eu vou ler a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier. A mensagem que eu vou ler é a mensagem 148. O nome dela é Cuidado de Si. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Porque, fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo, capítulo 4, versículo 16. Em toda parte há pelotões do exército de pessimistas de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres, efetivamente, são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando, assim, o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse caminho é lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Bom, vamos para a nossa prece. Nesse momento, vamos elevar os nossos corações a Deus, deixar todas as energias ruins para o lado de fora, nos concentrarmos em tudo que vem pela frente, todos os ensinamentos, todos os aprendizados, que possamos não só ouvi-los, mas também aplicá-los a partir de hoje, que possamos entender mais um pouco o caminho longo que temos pela frente, muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas que com os ensinamentos diários, com os nossos estudos, que eles fiquem mais fáceis, que possamos cada vez mais evoluir. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Meus irmãos, é uma alegria estarmos juntos novamente no ambiente virtual da Casa de Francisco para mais um estudo sobre a nossa doutrina espírita. Hoje com o tema Cuidar do Corpo e do Espírito, um tema tão importante para nós, especialmente nos dias difíceis que atravessamos, quando vemos todo o planeta adoecido, quando vemos essa pandemia atingindo toda a humanidade, levando tantos irmãos ao hospital, no estado de gravidade, tantos desencarnando, e pensamos como cuidar melhor da nossa saúde. E vamos então recorrer ao Espírito Emmanuel, quando ele responde a uma pergunta feita no livro O Consolador. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Ele então nos diz que para nós aqui na Terra, a saúde pode significar o equilíbrio dos órgãos materiais. Mas para o plano espiritual, saúde é a perfeita harmonia da alma. E para obtê-la, muitas vezes, é necessário a contribuição preciosa das doenças e das deficiências transitórias na Terra. Então, muitos de nós, apesar de religiosos, ainda cultivamos uma visão materialista da vida. E a maioria da humanidade ainda se prende a essa visão e considera saúde só
o perfeito equilíbrio e funcionamento do corpo, quando, na verdade, as enfermidades são muitas vezes recursos terapêuticos para nos levar ao caminho que nos conduz à saúde espiritual. Lembrando que a saúde do corpo é sempre relativa, porque o corpo é feito de matéria, então ele sofre o desgaste natural que toda a matéria sofre. Nós vemos, com o passar dos anos, que muitas funções do corpo deixam de funcionar tão bem. Por exemplo, a visão após a meia-idade, a maioria das pessoas precisa de um óculos, a própria força física, as articulações, esse é o desgaste natural. Muitas vezes, porém, ele é acelerado pelo nosso mau uso do corpo físico. E lembramos que toda doença é vinculada à lei de causa e efeito, uma lei de Deus que rege todo o universo. Nada está fora dessa lei, então não existe acaso, não existe injustiça. E no campo das doenças também. Há doenças que sua causa está em vidas anteriores, em infrações que cometemos, há doenças causadas pelo nosso mau uso do livre-arbítrio nesta mesma encarnação, e há as chamadas doenças auxílio, onde a misericórdia divina nos envia uma oportunidade de determos um pouco o nosso livre-arbítrio que está sendo mal utilizado, pararmos um pouco para refletirmos, para tentarmos colocar de novo nos trilhos a nossa vida, nos trilhos do bem. E André Luiz nos traz, no livro No Mundo Maior, um exemplo de doença auxílio. Quando ele vai em visita, em companhia do instrutor Calderaro, a uma família, composta de um casal feliz, com seu filho único, muito esperado. Todavia, essa criança, que agora contava 8 anos, nasceu com grave deficiência. Era paralítico, não conseguia andar, nem sequer se sentar, não falava, ouvia muito mal e enxergava muito pouco. Então, uma criança com uma deficiência gravíssima, que praticamente não conseguia se comunicar e receber nada do seu ambiente. À primeira vista, parece uma desgraça, uma infelicidade, uma má sorte. E pelo ponto de vista material, lamentamos profundamente o destino desta criança e daquele casal. Mas quando olhamos do ponto de vista espiritual, a situação é bem diferente. Calderaro então explica que aquele espírito, numa encarnação anterior, havia detido poderes militares, políticos, e havia ordenado a matança de vários dos seus compatriotas numa ressurreição, uma rebelião. Muitos desses que perderam a vida física se revoltaram e aguardaram a desencarnação daquele homem para se vingarem. E assim, quando ele desencarnou, ele encontrou todos aqueles o aguardando e muito sofreu no plano espiritual, até que alcançou essa bênção dessa encarnação num corpinho defeituoso daquela criança, isolado, mas que ali ele estava resguardado dos seus inimigos e tinha a oportunidade de refletir, de começar o processo de resgate das suas dívidas tão graves. Outro exemplo nos é trazido por André Luiz no livro Ação e Reação, quando conhecemos Adelino Correia, um caso de débito aliviado. Adelino Correia, também numa encarnação anterior, havia cometido sérios erros. Ele tirou a vida do seu próprio pai, por meio de um incêndio provocado.
Depois apoderou-se dos bens do pai e consorciou-se com a madrasta. Naturalmente, Adelino não encontrou felicidade naquela vida. Desencarnou profundamente infeliz e fustigado pelos remorsos. Mas ele arrependeu-se sinceramente. Buscou a reabilitação e se preparar para ter uma oportunidade de reparação e de reencarnação. Então renasceu, sofrendo muitas dificuldades, mas tornou-se um trabalhador do bem. Dedicou-se à doutrina espírita e era aquele trabalhador que não media esforços nem sacrifícios para socorrer todos os que estavam em necessidade ao seu redor. Com isso, Adelino estava resgatando boa parte da sua dívida. E apesar de sofrer uma enfermidade da pele, um eczema grave, que deixava sua epiderme como se estivesse em carne viva, ele de nada se queixava, porque sentia que precisava passar por aquelas dificuldades e agradecia a oportunidade do trabalho, que era para ele a forma principal de reparação. Silas, então, diz a André Luiz em relação a Adelino que os seus créditos eram enormes, embora os débitos aos quais ele ainda estava preso. Mas os mensageiros de Jesus lhe confiavam obras de genuíno amor fraternal, e ele alcançava o reconhecimento, a gratidão de todos aqueles a quem beneficiava, o que também ia aumentando a sua soma de merecimento. Então, Adelino era o exemplo vivo do ensinamento de Jesus. Por muito amar, seus pecados lhe foram perdoados. No livro Transição Planetária, de autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda, temos outro exemplo mais atual de uma enfermidade auxílio. Lembramos que neste livro é descrita a operação de socorro efetuada por uma equipe de espíritos, aqueles que foram colhidos pelo tsunami na Indonésia, quando muitos desencarnaram e muitos ficaram gravemente feridos. Entre aqueles socorridos encontrava-se um rapaz que estava sob os escombros do hotel onde se hospedava há vários dias, entre a vida e a morte. Esse rapaz foi socorrido, levado a um hospital em estado gravíssimo, ficando em coma por vários dias. E a equipe de socorristas espirituais foi informada de que aquele rapaz deveria sobreviver. Ele havia, naquela encarnação, cometido erros muito graves. Era um rapaz saudável, de boa aparência, de boa condição socioeconômica, mas que viajava frequentemente àquele país da Ásia para aliciar jovens e mesmo adolescentes para o comércio do sexo. Muitas dessas jovens haviam desencarnado, outras estavam profundamente infelizes, apartadas dos seus familiares, que muitos se revoltavam. E aqueles familiares já desencarnados se uniam num projeto de vingança contra aquele rapaz. Desejavam a sua desencarnação para poderem melhor operar aquela vingança quando ele chegasse ao plano espiritual. Mas aquele rapaz sobreviveu. E foi informada aquela equipe de que ele passaria o restante do seu tempo daquela encarnação num estado quase vegetativo. E que aquela situação era um auxílio que ele havia recebido por intercessão de familiares que tinham muitos méritos, para que ele pudesse
naquela condição, refletir sobre os seus erros e, quem sabe, conseguir arrepender-se sinceramente. Então vemos que uma situação que à primeira vista, aos olhos materiais, causa muita comoção, um jovem saudável, belo, entregue a um leito de dor, numa situação de quase um vegetal, onde muitos diriam, melhor seria que ele tivesse desencarnado. Mas vemos pelo ponto de vista espiritual a bênção que foi aquele rapaz ter sobrevivido, para ter a oportunidade de, durante aqueles anos restantes de vida, se preparar para a desencarnação, arrepender-se sinceramente, refletir, aprender algo de útil para o seu espírito. E assim como esse rapaz angariou essa grave enfermidade por conta de erros graves que cometeu na vida atual, todos nós podemos angariar e frequentemente causamos danos ao nosso corpo físico por atitudes não tão graves, mais corriqueiras, mas que são danosas para a nossa saúde. Então nos diz Emmanuel que cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é como semear espinheiros magnéticos no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar a vestimenta corpórea. Então, os desgostos, os melindres, as mágoas, que tão frequentemente agasalhamos em nosso coração. A irritação, que muitas vezes é nossa companheira cotidiana, são também tóxicos que ingerimos e vão pouco a pouco ocasionando danos ao nosso corpo físico e à nossa saúde. Lembramos no livro Nos Domínios da Mediunidade de um exemplo que André Luiz nos traz de uma enfermidade causada por uma atitude, por um comportamento na vida presente. Um grupo de espíritos aplicava passes em encarnados sob a orientação do instrutor Conrado. E eles então se depararam com uma senhora que apresentava um quadro de icterícia. E Conrado então esclareceu que aquela senhora havia tido um desentendimento grave no seu ambiente doméstico e se rendeu a um terrível acesso de cólera. Aquela irritação, aquela cólera, lhe causou uma hepatite, uma inflamação aguda no fígado, e que teve como consequência a icterícia. Então vemos como uma enfermidade grave pode ser causada por uma briga doméstica, por uma irritação, pela cólera, que ainda é tão comum entre nós. E ainda no livro Missionários da Luz, André Luiz nos traz outro exemplo. Em outra situação que também um grupo de espíritos aplicava passes em encarnados, encontraram uma jovem que havia tido na manhã daquele dia um atrito sério com o esposo, que levou-a a uma grave desarmonia íntima. Então os espíritos que iam aplicar-lhe o passe vislumbraram uma nuvem escura cercando o seu coração. E explicaram que aquela nuvem era formada de matéria mental fulminatória. Então são fluidos, é matéria que nós emitimos com nossos pensamentos, com nossas emoções, fluidos deletérios. E que se aquela matéria continuasse envolvendo o coração daquela moça, poderia ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Então aquilo foi retirado com o passe. E nós imaginamos quantos infartos do miocárdio, quantas crises hipertensivas, quantas enfermidades agudas, como vimos no exemplo anterior, uma hepatite e outras, são causadas por nossa intemperança,
por nossas discussões, por nossa briga, por agasalharmos a cólera em nosso coração. E o Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem uma página intitulada Estás Doente? E ele então comenta que todos nós, criaturas humanas, adoecemos, mas raros entre nós cogitamos da cura real. Ele nos lembra que os verdadeiros males procedem do coração e que a mente é fonte criadora, como nós vimos no exemplo anterior. E ele então nos pergunta como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. Então a cólera nós já temos a noção de que é maléfica, mas o desânimo também o é. A maledicência, a ociosidade, a conversação infrutífera, todas essas ações despendem energias valiosas, gastam a nossa energia vital e, com o tempo, podem provocar problemas na nossa saúde física. Emmanuel pergunta como pedimos aos céus a saúde, o equilíbrio orgânico, se não aprendemos a calar na hora certa, a desculpar, a compreender, a nos humilhar perante os desígnios superiores, calando o nosso orgulho, buscando a harmonia. Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual, em teu favor, nos diz Emmanuel, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Então, muito é falado sobre a prevenção ao suicídio. Muitas campanhas são dedicadas a essa prevenção tão necessária, mas esquecemos do suicídio indireto, aquele causado por essas atitudes, por esses pensamentos, emoções e palavras que fazem parte do nosso cotidiano, pelas lesões que trazemos ao nosso corpo, pela nossa intemperança e invigilância. Abreviamos o nosso tempo de vida, gastando as nossas forças vitais. Então, Emmanuel nos convida a cultivarmos a oração da fé viva em todos os nossos passos, ou seja, colocarmos a nossa fé em prática, em ação, em cada passo da nossa vida, para realmente podermos buscar o equilíbrio. Também no livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel tem uma página interessante que se intitula Socorre a ti mesmo. E ele então nos diz, cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Então, Emmanuel nos diz para cuidar dos nossos sentidos, da saúde dos nossos olhos, ouvidos, mas também corrigindo o modo como enxergamos as coisas, as pessoas, o modo como registramos aquilo que nos é falado, as solicitações que nos chegam, e o modo como lidamos com as nossas emoções. No livro Há Flores no Caminho, o espírito Amélia Rodrigues descreve várias curas operadas por Jesus nos anos em que esteve entre nós aqui na Terra. Lembramos que muitos daqueles encarnados naquela época buscavam a Jesus verdadeiras multidões, de enfermos do corpo, de infelizes atormentados por toda sorte de dissabores, buscavam o Mestre, buscavam o alívio
para as suas dores, a orientação para a sua caminhada e a cura para os seus males do corpo. Muitos daqueles enfermos encontraram a cura. Quantos paralíticos tiveram seus movimentos devolvidos? Quantos cegos retomaram a visão? Quantos leprosos tiveram a sua pele e o seu corpo limpos? Outros enfermos não obtiveram a cura do corpo. Mas, nos diz Amélia Rodrigues, que todos, sem exceção, a todos foi oferecido o medicamento mais importante, a diretriz evangélica, a verdadeira terapia para o espírito, única medicação para eliminar os sofrimentos. Então Jesus ofereceu a todos os seus ensinamentos, que era o principal. Aqueles enfermos que foram curados das enfermidades do corpo e que aceitaram esse medicamento do Evangelho, buscando retificar os seus caminhos, o seu comportamento, o seu modo de proceder, permaneceram curados. Todavia, aqueles que foram curados do corpo e não modificaram o seu modo de agir, voltaram a enfermar mais adiante. E aqueles que não foram curados, mas aceitaram a diretriz evangélica, encontraram a paz de espírito e a felicidade, embora convivendo com a doença. Então, que possamos refletir sobre o verdadeiro medicamento que todos temos à nossa disposição, que é o Evangelho de Jesus. E para encerrar as nossas reflexões, nós trouxemos uma página do livro Passos da Vida, uma página escrita também por André Luiz, onde ele traz um roteiro para a nossa saúde. Um roteiro que consiste em 10 passos, um decálogo, que está ao alcance de todos, porque são recomendações simples que todos podemos colocar em prática, ou pelo menos nos esforçar, que ele possa ser útil para nós, na busca da nossa saúde. O primeiro passo, colocar-se sob os desígnios de Deus, cada dia, através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. Então, que a gente possa, a cada dia, seja antes de iniciar as atividades do dia, buscando nos preparar para o bom uso daquelas horas, também para nos precavermos de eventuais problemas e dificuldades, buscando a sintonia com os amigos espirituais, seja o final do dia para agradecermos, refletirmos sobre o uso das horas do dia, nos prepararmos para o descanso da noite. A oração diária, sincera, vinda do coração, é imprescindível, é necessária, porque ela nos ajuda realmente a estarmos mais tranquilos, a buscarmos essa sintonia que nos facultará receber as intuições, as orientações dos benfeitores amigos, e ela nos preparará para reagirmos melhor diante das dificuldades, para fazermos o melhor uso do nosso tempo. O segundo passo, dar o melhor de si no que esteja fazendo. Então, seja o que for que estejamos fazendo, que possamos fazer com qualidade, estando presentes, atentos, nos dedicando, fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance. Terceiro, manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos na inspiração constante do bem. Então, buscarmos essa inspiração para guiar os nossos pensamentos, emoções, palavras e atos. O quarto passo,
servir desinteressadamente aos semelhantes, quanto esteja ao alcance de suas forças. Então, o serviço desinteressado é uma meta para todos nós. Mas para aprender a fazer isso, precisamos exercitar, servindo a cada dia a alguns, buscando exercitar o desinteresse. Isso vai nos propiciar, pouco a pouco, alargar esse círculo de serviço e nos habituarmos a ele. O quinto passo, regozijar-se com a felicidade do próximo, é também um exercício que vai combatendo em nós a tendência à inveja, ao ciúme, que vai nos ensinando a ficarmos felizes quando o outro está feliz, a nos alegrarmos com a conquista do próximo, assim como nos alegramos com nossas conquistas. O sexto passo, esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. Então, tudo aquilo de negativo que chegue para nós, que possamos não alimentar dentro de nós, que possamos esquecer, deixar de lado e só passar adiante se for realmente útil para aquele que for ouvir. Não vamos ser a corrente que vai passar o que é negativo adiante, mas apenas o que é positivo, o que é construtivo. O sétimo passo, acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. Então, que possamos, com todos aqueles com quem estivermos em contato durante o nosso dia, seja no ambiente do lar, do convívio social, acrescentar algo de bom, que seja apenas um sorriso sincero, uma palavra, um cumprimento educado, ou uma palavra de esperança, senão uma vibração positiva, porque aquela pessoa certamente vai receber e nós seremos os principais beneficiados. Sentiremos o ambiente do nosso lar pouco a pouco mais leve, mais alegre, assim como os ambientes sociais que frequentamos. Se todos fizermos isso, os ambientes aqui da Terra em breve estarão com sua psicosfera bem melhor. O oitavo passo, admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva, estimulando-os a desenvolvê-las. Então, muitas vezes, nós chamamos a atenção daqueles com quem convivemos, repreendemos quando erramos, corrigimos, mas é importante também admirar suas conquistas, suas qualidades, aquilo que de bom fazem, estimulando-os com o elogio sincero. O nono passo, esquecer motivos de queixa, sejam quais forem. Então, a queixa é algo que precisamos nos desabituar de falar de forma queixosa, de forma lamentosa e até de pensar dessa maneira, porque todos nós temos muito mais motivos para agradecer do que para nos queixarmos. E por mais difícil seja o momento que estejamos vivenciando, é oportunidade abençoada para o nosso progresso espiritual. Então vamos deixar de lado os motivos de queixa, de lamentação e de revolta. E o 10º e último passo, viver trabalhando e estudando, agindo e construindo no próprio burilamento e na própria corrigenda, de tal modo que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Então, André Luiz nos aconselha ao trabalho, ao estudo, à ação, buscando nos melhorar, buscando nos corrigir, buscando primeiro enxergar os nossos defeitos, as nossas necessidades, para procurarmos então
empreender essa corrigenda. Com isso, não teremos tempo nem energia para olharmos, buscarmos as falhas, os defeitos dos outros. Vamos nos voltar para nós mesmos. Ninguém pode modificar o outro, mas todos nós podemos e devemos nos modificar para melhor. E se toda a humanidade se dedicar a essa autoanálise, a esse burilamento íntimo, a corrigir as suas imperfeições, certamente todos nós seremos em breve mais saudáveis. Nossos ambientes serão mais puros, mais leves. A própria psicosfera do planeta irá se purificar. E nós teremos uma humanidade mais feliz, mais saudável, aonde doenças como esta que nos assola vão se tornando mais raras, até desaparecerem com o progresso do planeta. Que possamos, meus irmãos, cada um se dedicar a esse roteiro para a saúde. Meus irmãos, então encerrando esse nosso encontro, essas nossas reflexões, vamos juntos elevar ao Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, e aos benfeitores que tutelam a casa de Francisco, os nossos pensamentos de gratidão por essa oportunidade de estudo e de reflexão, por esse encontro, rogando a eles que nos auxiliem na nossa jornada em busca da nossa saúde, do nosso equilíbrio, do nosso aperfeiçoamento, da nossa jornada para enxergarmos melhor as nossas imperfeições, buscando combatê-las. E que possamos, Mestre, nos dedicarmos mais a cuidarmos de nós, daquele que está próximo a nós, porque cuidando uns dos outros, todos teremos saúde. Envolve, Senhor Jesus, com o teu amor, toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Abençoa a cada ser humano, auxiliando na sua caminhada. Envolve o nosso planeta, Senhor, os nossos irmãos do reino animal, os seres do reino vegetal, que possibilitam a todos a vida na Terra. Envolve a nossa Terra, tão agredida, Senhor, pelo mau uso que nós, os seres inteligentes da criação, temos feito das nossas potencialidades, dos seus recursos, de modo egoísta, visando apenas o nosso bem-estar momentâneo, visando o lucro. Envolve o nosso planeta, Senhor, e auxilia a humanidade a cuidar melhor da nossa casa. Que o teu amparo, Senhor, se estenda sobre todos nós, sobre aqueles atingidos, Senhor, por essa pandemia, enfermos nos hospitais, pelos irmãos que vêm desencarnando todos os dias. Conforta também o coração dos seus entes queridos. E que o teu amor, Senhor, seja o caminho que todos nós possamos trilhar com segurança, em busca de melhores dias. Que esse amor e essa paz possam permanecer em nossos corações. Que assim seja.